Olá, pessoal. Então, as orientações da nossa segunda avaliação da unidade curricular da Geodésia e ajustamento, tá? Essa avaliação vocês vão fazer de forma individual, tá? Então, ao contrário ali de outras, né, que vocês têm a opção de fazer individual ou em dupla, de acordo com a preferência, essa aqui será somente individual, tá? Então, os dados a seguir são referentes a um levantamento no município de Campos do Jordão, São Paulo, né, em Sirgas 2000. Então, o que nós temos aí? Nós temos os três pontos, né? O M002, o P014 e o E053. Temos a altitude de cada um deles, né, a razão. Temos as coordenadas este-norte no sistema UTM, tá? Bem como as coordenadas x e y, né? X, este e y norte, enfim, análogo, no sistema de projeção RTM e x e y no sistema de projeção LTM, tá? Então temos os três sistemas, né? TMs. O TM, RTM, LTM, né? Universal, regional e local transversa de Mercator, tá? Bom, e aí temos cadernetas de campo, né? Com um ponto da estação, né? Um ponto visado como ré, né? A gente vê aqui pelo código, né? RRI, então a ré e ré inversa, né? Direta e inversa da luneta, e um ponto de vante, né? Que a gente vê pelo código V aqui de vente, né? Então a vante é na irradiação, né? Só na posição direta, análogo aos exemplos que a gente viu, tá? E aí nós temos a direção horizontal, né, graus, minutos e segundos, né, bem como a direção zenital e a distância inclinada ao vértice levante. Né. Lembrando, distância horizontal no plano topográfico é igual à distância inclinada medida vezes o seno da direção zenital medida. Tá? Então temos os dados brutos mesmo, a direção zenital e a distância inclinada ao vértice levante. E aí nós temos, né, são três pontos, né, pessoal? Então, por exemplo, nós temos a estação com ré a estação M2, né, com ré no E53 e vante no P14, depois a estação no M2 com ré no P14 e vante no E53, né, e assim para os demais, né, o P14 como estação, depois o E53 como estação, enfim, alternando ali a ré e a vante os outros dois pontos, enfim. Bom, com base nos dados fornecidos, obtenha. Então aqui, ó, cada aluno deve realizar uma questão diferente conforme a lista a seguir. Então a gente tem várias combinações, né, pessoal? Ó, por exemplo, né, avaliação 1, as coordenadas UTM e pseudo-TM. Lembra, coordenada pseudo-TM é quando a gente ignora o KR, a gente considera que o KR é igual a 1, né? Conforme exemplos anteriores, né, mais uma vez. Então, obtenha a avaliação 1, coordenadas UTM e pseudo-TM do ponto P14 a partir da estação M2, né? Então, o que esse aluno vai considerar? Esse aluno vai considerar o M2 como estação e o P14 como vante. Né? E vai obter as coordenadas UTM do P14. Vamos pegar uma avaliação lá no meio. Né? Coordenadas RTM e pseudo-RTM, né? Então também considerando KR igual a 1, do ponto E53 a partir da estação P14. Então o que esse aluno vai fazer? Ó, ele vai considerar o E53 como vante, né, e o P14 como estação. Então vamos lá, ó. P14 como estação, E53 como vante, tá? E vai calcular as coordenadas RTM, né, do E53. E assim sucessivamente, né? Então a gente tem 18 modelos de avaliação diferentes aqui, né? Então, se fosse presencial, a gente definiria em sala de aula, né, o número das avaliações, né? Na modalidade à distância, vocês mandam um e-mail, né, demonstrando interesse em fazer a avaliação, eu respondo com o número da avaliação sorteada, tá, pessoal? E aqui é irradiação no sistema TM, né, pessoal? Então, a única coisa que vai mudar são as coordenadas que vocês vão considerar, né? Se é no sistema UTM, ou se é no sistema RTM, ou se é no sistema LTM, em função do número da avaliação. Mas o desenvolvimento é análogo, né, pessoal? Só muda as coordenadas aqui, né? Mas todo o roteiro de cálculo é igual, né? Para ambos os casos, conforme a gente viu nos exemplos, tá? Itens a serem avaliados, né? Então são 10 itens aqui, tá? Cada item aqui vai valer um ponto, né? Então o azimuth de quadrícula do vértice de ré, né? No sistema de projeção TM correspondente, né? O TM, RTM ou LTM. O azimuth de quadrícula do ponto visado, ou seja, da vante, né? A distância TM é o ponto visado, né? É o ponto levante.
o desenho esquemático do levantamento com os quadrantes corretos, né, dos azimuths, do azimuth da ré e do azimuth da Avante, que nem a gente viu em exemplos anteriores também. A coordenada este TM da Avante, né, a coordenada norte TM da Avante, a coordenada este pseudo TM da Avante, ou seja, né, considerando o KR igual a 1 no cálculo, a coordenada norte pseudo TM da Avante, ou seja, considerando o KR igual a 1 no cálculo, né, a diferença horizontal resultante, a diferença 2D, aquela que vem do Pitágoras, né, entre as coordenadas TM e pseudo-TM da Avante, né, que vocês obtiveram nesses itens, né, no 5, 6, 7 e 8. Então aqui também é análogo aos exemplos anteriores, que a gente calculou coordenadas TM, pseudo-TM e comparou a diferença na resultante 2D ali, tá? Então aqui no caso vocês vão ter uma diferença entre a este TM e a este pseudo-TM, vão ter uma diferença entre a norte TM e a norte pseudo-TM, e vão calcular a resultante, a resultante horizontal dessas diferenças, tá? E por fim, né, no item 10, uma análise dessas diferenças que vocês obtiveram, né, nessa resultante 2D, no item anterior, no item 9, e concluir, né, em que aplicações vocês poderiam ignorar o KR ali, né, ou seja, vocês julgam que essa diferença não seria significativa, né. Então, por exemplo, a minha diferença horizontal resultante 2D aqui, entre as coordenadas TM e pseudo-TM, deu x centímetros, né. Então, olha, eu acho que nessa aplicação, né, uma diferença, um erro de x centímetros, né, obtido ignorando o KR, né, da projeção, não seria significativo. Né? A precisão do levantamento, né, é pior do que esse valor. Essa é a ideia, né? E poderiam colocar também, se quiserem, né, outras aplicações em que o fator KR, daí sim, aí seria obrigatório. Não, uma diferença de x centímetros que eu obtive, não, daí nessa aplicação, aí sim, aí não, eu estaria fora da tolerância, né? Então eu preciso aí de uma qualidade melhor do que essa, eu não posso ignorar o KR. Enfim, então em que aplicações vocês poderiam ignorar o KR ou não? Na vida prática aí, né, do profissional técnico em agrimensura, né? Então, serviços que vocês irão fazer aí depois de formado, tá? Bom, vocês podem usar, né, as planilhas que a gente viu, né? Então, o aluno pode utilizar as planilhas Excel disponibilizadas em sala de aula, né, para a resolução do trabalho, no caso no SIGA, né? Entretanto, o aluno deve entregar o roteiro de cálculo apresentado acima, devidamente preenchido à mão com letra legível. Claro, né, nessa modalidade à distância, vocês podem fazer no Word, por exemplo, né? Podem fazer um documento no Word, depois transformar para PDF, enfim, pode já ser um documento digital, tá? Contendo todas as etapas de resolução do exercício e as respectivas respostas, né? Então, todos esses itens a serem avaliados, né? Então, o item 1, item 2, item 3 e as respostas, tá? Se uma etapa do roteiro de cálculo exigir alguma função da calculadora científica ou alguma planilha Excel em específico, vocês devem indicar, né, qual foi a respectiva função da calculadora ou planilha Excel utilizada naquela etapa, né? Ah, então aqui para obter o azimuth de quadrícula do vértice de Ré, né, eu utilizei a função POL da calculadora, por exemplo, da calculadora científica. Né? Eu usei a planilha Excel X, né, da determinada planilha Excel lá, enfim. Tá? Então vocês indiquem, né? Vocês indiquem como que vocês chegaram naqueles resultados e apresentem os resultados aqui na ordem solicitada, tá? Bom, novamente, né, o trabalho deve ser entregue via plataforma SIGA, tá? Não é por e-mail, né? É via plataforma SIGA, conforme o prazo estipulado na tarefa lá do SIGA, né? Então aí vocês devem indicar claramente, né, qual é o número da questão realizada ali, né? Vocês têm, cada aluno vai fazer uma delas, né? A gente tem 18 diferentes, então, né, aluno tal, avaliação número tal, né? O prazo de entrega é mais do que suficiente, né? Então, vocês têm a responsabilidade pela entrega do trabalho, né? Vocês não podem culpar a internet, o SIGA, né, o cachorro, né, a fornecedora de energia elétrica, né, terceiros e etc. Né? Na dúvida, não deixem para entregar na última hora. Né? A gente vai dar um prazo generoso e vocês podem fazer múltiplos envios no SIGA. Né? Vocês podem enviar uma versão, depois se vocês descobrirem que acharam algum erro, enfim, no trabalho, vocês podem fazer um novo envio sem problema algum. Vai ser considerado somente a última versão enviada. Tá? Então, não deixem para entregar o trabalho na última hora. E a entrega é via plataforma SIGA conforme o prazo estipulado. Né? Venceu o prazo, não são mais aceitos trabalhos entregues fora do prazo. Beleza, pessoal?